Amém. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM, Bicari Web Rádio, Sul Baiana, povo de Deus que se reúne nesta manhã para celebrarmos juntos esta liturgia do 14º domingo do tempo comum, e iniciando também hoje com esta missa, um mês de oração pelos nossos dizimistas. Em cada altar que se celebra uma missa, nós celebramos por você, que é dizimista fiel à missão de Jesus Cristo aqui na terra, porque nós, ao assumirmos a missão de ser dizimistas, nós colaboramos diretamente com o anúncio do reino de Deus que hoje Jesus enviou 72 dos seus discípulos com esta missão, a missão de ir a todas as nações e anunciar: o reino de Deus está próximo de vós. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando você mensalmente contribui com o dízimo, você incentiva, você fortalece a missão da igreja, que dá continuidade à missão de Jesus Cristo por meio do envio dos seus discípulos. Ide a todos os cantos, a todos os lugares e anunciai que o reino de Deus está próximo de vós. Mas o anúncio do reino de Deus vem acompanhado de algo que só Deus mesmo pode trazer para a humanidade. E isso nós já contemplamos na profecia de Isaías, quando o profeta vai dizer-nos: alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Só Deus, através do seu Filho Jesus, é que traz para o mundo a verdadeira alegria e a verdadeira experiência de paz. Esta profecia relata o tempo do exílio do povo de Jerusalém. E essa profecia está a afirmar que o povo voltará para a cidade de Jerusalém e Deus mesmo vai cuidar deste povo. Eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como um torrente transbordante. Isto diz o Senhor. É o Senhor que toma sempre a iniciativa. É Ele que quer. É Ele que quer encher esta cidade de alegria e de paz. É Ele que quer também encher os nossos corações de alegria e paz. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos ainda nesta profecia viver uma contrapartida diante de tudo aquilo que o Senhor está a afirmar. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. A contrapartida nossa, para que possamos ver o agir de Deus em nossa vida, é que nos tornemos verdadeiros servos de Deus aqui na terra. Ele envia a sua paz e a sua alegria sobre toda a humanidade. Mas quem verá o agir de Deus é aqueles que se colocam nesse mundo como seus servos, aqueles que estão aqui para servi-lo. E por isso, então, nós precisamos, enquanto estivermos vivos aqui na terra, enquanto estivermos força, precisamos sempre servir ao nosso Deus. Por isso, São Paulo, na carta aos Gálatas hoje, vai dizer isso: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim,
como eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, São Paulo chegou a uma estatura espiritual tão grande, um encontro tão pleno com a pessoa de Jesus, que ele dizia, né, para mim viver é Cristo, para mim viver é Cristo. Ele respirava o Cristo Jesus. Então nada desse mundo, para São Paulo após a sua conversão, tinha importância. As glórias desse mundo não significavam nada para a vida de São Paulo, porque o que importava para ele era estar em plena comunhão com Cristo, viver essa comunhão com Cristo. É algo belíssimo e inspirador para todos nós que desejamos também nos tornar discípulos de Jesus aqui na terra. Nós não devemos buscar nesse mundo glórias e reconhecimentos pelo nosso serviço, pela nossa missão, pelas ações caritativas que nós realizamos. Tudo que a gente fizer, devemos fazer por amor a Cristo, e não porque nós queremos nesse mundo ser aplaudidos, reconhecidos, recompensados, porque a nossa recompensa deve vir tão somente de Deus. Mas isso aqui, caríssimos irmãos e irmãs, só faz quem entende o projeto salvífico de Cristo na sua vida, em nossa vida, abraçar os ensinamentos do Senhor e colocar em prática, viver isso no seu cotidiano, colocar isso como propósito de vida todos os dias. E isso que Jesus nos ensina hoje, quando envia os 72 discípulos, mostrando que a sua missão é uma missão universal. Antes ele escolheu 12 dos seus discípulos, e o número 12 representa as 12 tribos de Israel, a missão restrita ao povo de Israel. E agora Jesus convida 72 discípulos, que representam as 72 nações pagãs, onde o evangelho também deve ser anunciado, onde o reino precisa ser apresentado. Por isso, então, a missão de Jesus, ela é universal. Por isso, a igreja está alicerçada no testemunho e na vida dos apóstolos, mas a missão da igreja, ela é para todos os batizados. Por isso, quando Jesus convida os 72, ele está a dizer-nos que todos nós somos convidados a esta missão. E qual é a missão do batizado no mundo? Anunciar o Senhor, anunciar o reino de Deus. E ele nos envia ao mundo. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É preciso entender o que Jesus está dizendo. Cordeiro é manso e humilde de coração. O cordeiro, ele vive para o sacrifício. E assim então Jesus envia a todos para que estejam no mundo nesta mesma missão que ele assumiu, uma missão de se tornar sacrifício para salvar a humanidade inteira. E ele ainda nos diz: não leveis bolsa, sacola, sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, justamente para nos dizer que o anúncio do reino tem pressa. Nós não podemos perder tempo. Às vezes, perdemos tempo com tantas coisas, colocamos tanta dificuldade, encontramos tantas desculpas, e Jesus hoje nos mostra que o anúncio do reino tem pressa e que nós precisamos, se quisermos ser seus discípulos, aderir àquilo que ele nos ensina e colocar em prática. No anúncio do reino de Deus,
nós precisamos levar a paz. Então, se você é discípulo de Jesus e você não anuncia a paz, então tem alguma coisa errada. Porque o discípulo de Jesus é aquele que por onde ele anda, por onde ele passa, ele anuncia a paz. A paz esteja nessa casa, a paz esteja convosco. E se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. E os discípulos fizeram isso. Saíram, anunciaram o reino de Deus, levaram a paz e juntamente com o anúncio do reino de Deus, com o anúncio da paz que levavam consigo, eles também foram autorizados a levar consigo a experiência da cura. Curai os doentes que nela houver, porque o reino de Deus se manifesta por sinais. O reino de Deus não é estéril. O reino de Deus se manifesta por sinais. Então, anunciar o reino de Deus é se tornar uma realidade concreta na vida das pessoas, na vida daquele que nós encontramos pelo caminho. Levar o conforto, levar o auxílio, levar o amor de Deus, promover a paz e, sobretudo, levar para o coração de todos a esperança, pois São Paulo nos diz que a esperança não decepciona, a esperança não decepciona. E todos nós cultivamos em nosso coração a esperança de dias melhores, a esperança de dias felizes, mas a esperança que não decepciona é a esperança em Deus e na vida eterna. Todos nós viveremos eternamente na casa do Pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, alicerçados nesta esperança, que nós abraçamos a missão de Jesus e nos colocamos nesse caminho para anunciar o seu reino. Os discípulos, depois de terem feito esta missão, voltaram para Jesus contentes. Estavam contentes, estavam alegres, porque tudo que Jesus pediu que eles fizessem, eles fizeram. Os 72 voltaram muito contentes, muito alegres de terem cumprido com a missão que Jesus lhes deu. Eles diziam: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Mas Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. A alegria nossa, a alegria dos discípulos de Jesus, não é em função de quantas coisas a gente faz aqui na terra, e quantos empreendimentos se realizam aqui na terra. A alegria que deve estar em nosso coração é a certeza de que o nosso nome já está escrito lá no céu. Ou seja, tudo que a gente faz aqui na terra ajuda nesse caminhar para o céu. Mas essas coisas todas, apesar de trazer contentamento, elas não são causa de alegria, porque a verdadeira alegria é a certeza que nós teremos de um dia podermos entrar no céu, e o nosso nome já está lá no céu. O nosso nome já está lá no céu. Amados irmãos e irmãs, podemos aqui fazer um gancho com a festa da ascensão do Senhor. Quando que o nosso nome foi levado para o céu? Quando Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. Jesus leva para a presença do Pai
a nossa humanidade. Então, a nossa alegria é saber que Cristo ressuscitou e na sua ascensão Ele levou para o céu a nossa humanidade. Então, onde está o nosso nome? Onde está a humanidade? A humanidade está na presença de Deus, porque Cristo nos levou para lá. Então, essa deve ser a nossa alegria, a alegria de podermos todos os dias acordar e saber que Cristo venceu o pecado, que Cristo venceu a morte e Ele levou-nos para a presença do Pai. E por isso, então, unido a Cristo, nós iremos empreender a missão de continuar anunciando o seu reino aqui na terra, para que todas as pessoas se convertam também a Cristo e possam viver nesse mundo alegres. Olha que bonito. Por que que nós, os cristãos, somos alegres? Porque nós temos essa grande certeza de que o nosso nome, os nossos nomes estão escritos no céu e foi para lá levado pelo Cristo Jesus. Por isso, em meio a todas as tribulações, em meio a todos os sofrimentos que nós vivemos e enfrentamos aqui no mundo, nada deve nos tirar a paz e a alegria, porque a nossa paz e a nossa alegria não vem pela ausência de dores e tribulações humanas, mas a nossa alegria, a nossa paz vem da certeza de que o nosso nome está escrito no céu pelo Cristo Jesus. Assim, então, somos capazes de vencer todas as tribulações neste mundo, porque nós nos guiamos, nos conduzimos muito mais pela nossa fé do que pela nossa visão. Porque a nossa visão hoje tem nos dado um mundo tão dilacerado pela dor, pela violência, pelas guerras, pela fome. É um caos terrível que nós estamos vivendo no mundo. Se nós fôssemos viver a partir das realidades que o mundo nos apresenta, todos nós viveremos realmente muito tristes, mas nós não podemos nos prender a essas coisas desse mundo. Por isso São Paulo diz que está crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para ele, porque existe um Deus muito maior, que está acima de todas essas realidades, e é para lá que nós estamos indo. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que possa suscitar em nossos corações essa verdadeira fé e que possa despertar em nós a certeza de que um dia estaremos lá na casa do Pai, porque o nosso nome já está escrito lá. Mas enquanto nós não entrarmos definitivamente na casa do Pai, aqui na terra, nós precisamos repetir o gesto de Jesus. Eis aqui a missão da igreja, eis aqui a missão dos batizados. Precisamos nos tornar sempre mais homens e mulheres que promovem a paz e que celebram a alegria de estar no Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.